Olá, vamos conversar sobre particularidades do comportamento suicida na adolescência. Esse assunto faz parte dessa apostila que está aqui à nossa direita, Valorização da Vida na Adolescência. É o primeiro capítulo, que vai tratar dessas particularidades. Nós vamos comentar as informações trazidas nessa apostila. A adolescência é etapa do desenvolvimento do ciclo da vida humana marcada por inúmeras transformações físicas, emocionais e sociais. Por isso, um sofrimento vivenciado pelo adolescente nesse período pode deixar profundas marcas. Realmente, a etapa da adolescência é a etapa mais complicada da vida humana porque ela é composta por muitas transformações. Começa a perceber as modificações no seu corpo, quando surgem o eclodir das emoções, das sensações, das paixões, e é também o momento em que o jovem se insere na sociedade. Então é um momento muito conturbado na vida do adolescente, e por essa razão, por ele estar tão sensível a tantas questões, qualquer sofrimento vivenciado pode deixar profundas marcas. O comportamento suicida ocorre muitas vezes como reflexo de conflitos internos, sentimentos de depressão e ansiedade que acompanham a profunda reorganização física, psíquica e social que ocorre nessa fase da vida. É justamente por eclodir de tantos sentimentos, tantas emoções, que de repente o jovem entra nesse processo de depressão, de ansiedade. É como se ele não conseguisse acompanhar todas essas mudanças. E aí, dentro desse processo, ele pode desenvolver alguns conflitos internos. E desses conflitos surgir esse comportamento suicida. O comportamento suicida ocorre muitas vezes como reflexo de conflitos internos, sentimentos de depressão e ansiedade que acompanham a profunda reorganização física, psíquica e social que ocorre nessa fase da vida. Então, essa questão da depressão e da ansiedade, ela está muito comum na vida do jovem hoje, né? E isso pode gerar esse comportamento suicida, porque o jovem nesse processo de reorganização física, psíquica e social, ele pode desenvolver alguns conflitos internos. É também uma fase em que o jovem começa a ter contato com o álcool, com o cigarro, o uso de drogas ilícitas, os comportamentos sexuais de riscos. Surge também muita agressão nessa fase de adolescência, delinquência, e outros têm maior índice de surgimento nessa etapa da vida. Então, assim, é um emaranhado de situações que envolve esse processo de adolescência, onde o jovem que não está bem conduzido, que não está bem orientado, que não está bem acompanhado, de repente pode se envolver com essa questão do álcool, do cigarro, das drogas, ter esses comportamentos sexuais de risco, porque não tem uma educação sexual, não tem uma orientação. A agressão também pode surgir em função de todas essas condições que ele está fazendo uso, e a delinquência, que a gente sabe hoje que é muito comum em função da questão das drogas. Entre os adolescentes que recorrem aos serviços de pronto atendimento por motivos psiquiátricos, mais de 75% têm acima de 13 anos de idade, predominando o sexo feminino, sendo que 50% desses atendimentos envolvem tentativa de suicídio. Então, veja bem, pronto atendimento por motivos psiquiátricos. Então, os jovens com idades acima de 13 anos, 75% desses jovens têm procurado esse pronto atendimento psiquiátrico, predominando aí o sexo feminino, né? E 50% envolvem tentativa de suicídio. Então, é um número muito alto. O comportamento suicida é um fenômeno multifacetado. Sua estrutura ultrapassa os limites de um único campo do conhecimento. Quer dizer, não tem só uma face. Quando diz multifacetado, quer dizer que vários elementos compõem esse fenômeno suicida, esse comportamento suicida.
fatores sociais, como credos religiosos, família, política, grupos sociais, disposições psíquicas, características do ambiente físico, culminando em processos de imitação. Então, uma junção de fatores, né? Nós sabemos que a questão dos credos religiosos, tem muita religião castradora, punitiva, que não aceita o jovem com seus comportamentos, com as suas necessidades. A questão do gênero também hoje muito presente. E isso tem trazido também dentro da família, se refletindo essa questão religiosa, desses credos religiosos dentro da família, que faz com que a família tome posturas muito ligadas às orientações religiosas e contrárias à necessidade do jovem. Nas questões políticas e grupos sociais, também o jovem encontra muita dificuldade, dependendo da condição em que ele se expressa, né? E essas disposições psíquicas, nós sabemos que nem todo jovem tem esse equilíbrio, essa estrutura para enfrentar determinadas situações. Então, essas características desse ambiente físico, esse somatório de tudo isso, vai culminar nesse processo de imitação. Que é que eu entendo esse processo de imitação, que é esse processo que vem acontecendo em que muitos e muitos jovens estão tirando a vida, a própria vida. Os adolescentes podem apresentar a ideação suicida como forma de expressão do sofrimento, geralmente associada a um conflito interno, encarando a possibilidade da morte como uma solução. Então, de repente, a ideia suicida surge como uma possibilidade de solução. Mas, na verdade, o que ocorre ali na intimidade é um sofrimento muito grande, né? Um conflito que o jovem está vivendo, ele não sabe como resolver, e aí, de repente, ele encara a morte como uma possibilidade. A prevalência de ideação suicida entre adolescentes é alta e está significativamente relacionada à depressão, consumo de álcool e uso de outras drogas, violência física, problemas de relacionamento com os pais, tristeza e solidão. Então, daí esse número gritante, absurdo, esse aumento de suicídio entre jovens, porque esses jovens estão vivenciando muitos problemas, tanto relacionados à depressão, como aos consumos de álcool, de drogas, as violências físicas, os problemas de relacionamento com os pais, essa questão da tristeza, da solidão, que a gente fica se perguntando por que o jovem hoje, que tem tantos motivos para ser alguém alegre, feliz, tem tantas oportunidades, tantas coisas ao seu alcance e vivencia quadros dessa natureza. Quando associada à depressão, a ideação suicida pode ser prevenida, desde que o adolescente receba devido tratamento. Então, se a ideia é vinculada à depressão, se for tratada adequadamente, essa ideação com certeza pode ser prevenida. Ele pode não sair apenas da ideação e partir realmente para a tentativa. A ideação suicida precisa ser diferenciada daqueles pensamentos mais ou menos mórbidos que buscam responder às interrogações existenciais características da adolescência. Essa ideação suicida precisa ser diferenciada desses pensamentos porque quando o jovem está passando por algum problema e de repente lhe vem à mente a ideia de tirar a própria vida, isso é um fato mais comum do que a gente possa imaginar. Se a gente for conversar com os jovens, muitos deles vão dizer, eu já pensei em tirar a vida. Mas a gente tem que diferenciar daqueles pensamentos mais ou menos mórbidos, quer dizer, aquela ideia que se fixa, aqueles pensamentos que o jovem agasalha em si e que esses pensamentos, através desses pensamentos, eles querem resposta para as interrogações existenciais. Então, isso é preocupante. Um jovem que pensa que tirar a própria vida vai resolver e é um jovem que está sempre com essas interrogações existenciais, está sempre com ideias mórbidas, com pensamentos negativos.
A preocupação surge quando o suicídio se coloca ao jovem como a única alternativa de resposta aos seus problemas e às suas dificuldades. Então é bem aí que a preocupação surge, porque o jovem que hoje tem tantas possibilidades de se desenvolver, de se intelectualizar, de brincar, de ser feliz, de repente surge para ele a única alternativa tirar a própria vida. E aí isso passa a ser preocupante. Aspectos da ideação suicida que distinguem um jovem saudável de um que se encontra em crise suicida, a intensidade desses pensamentos. Então, se o jovem pensa demais nessa questão do suicídio, aí a gente já começa a ver que aí já não tem um jovem saudável. Já encontra-se alguém aí em crise suicida. A profundidade e a duração desses pensamentos. É dizer, é algo que é muito persistente, é muito constante. O contexto em que esses pensamentos surgem e a impossibilidade de se distanciar desse processo de pensamento. Então, é um contexto que, é claro que em momento nenhum a gente vai achar que tem situações que justificam o suicídio, mas essas ideações do jovem nessa questão da ideação suicida, muitas vezes surgem em momentos que não existe razão para que ele esteja enfraquecido, querendo desistir da vida. Então, esse contexto tem que ser bem analisado para que a gente possa perceber aí onde se encontra realmente esse jovem em crise suicida e diferenciar daquele jovem saudável que pode ter uma ideação suicida mediante uma dificuldade, mediante um problema, mas que imediatamente a ideia é descartada. Os fatores de risco são elementos que podem desencadear ou associar-se ao desenvolvimento do comportamento suicida, não sendo necessariamente o fator causal. Então, a gente viu lá na frente que problemas, questões religiosas, familiares, sociais, tudo isso podem desencadear um processo de comportamento suicida. Mas necessariamente não vai ser o fator que vai causar esse comportamento. Existe uma junção de fatores aí a serem analisados. Os adolescentes são mais propensos ao imediatismo e à impulsividade, e ainda não possuem plena maturidade emocional. Dessa forma, encontram maior dificuldade para lidar com os estressores agudos. E aí, tais acontecimentos podem funcionar como desencadeantes de atos suicidas. Então, o jovem, ele realmente é muito impulsivo, é muito imediatista, eles querem as coisas à maneira deles, tem que ser daquela forma, tem que ser agora, tem que ser de qualquer jeito. E aí o que acontece? Muitas vezes eles não conseguem lidar com esses estresses agudos e terminam desencadeando situações suicidas. Eu lembro da narrativa de um caso de um jovem que a mãe colocou de castigo porque ele tirou notas baixas. E aí surgiu um passeio entre os amigos e foram até a casa dele convidar. E a mãe disse que ele não ia, que ele estava de castigo. E aí ele voltou para o quarto e gritou da porta do quarto para a mãe: "Você vai se arrepender por isso." Bateu a porta do quarto e pulou da janela. Cometeu suicídio. Então, impulsividade. Aquele jovem que não sabe ouvir um não, que não sabe se privar daquilo que quer, daquilo que deseja, que não teve uma educação nesse sentido. E aí, muitas vezes, o jovem, sem medir consequências, no imediatismo, atenta até mesmo contra a própria vida. Os adolescentes que tentam suicídio sentem-se sós e desesperados. O desespero é o desejo de que ocorram mudanças urgentes na sua vida, somado à desesperança de que essas modificações possam realmente ocorrer e à crença de que a vida é impossível se não acontecerem tais mudanças. Então, o jovem é tão imediatista, ele quer tanto que as coisas aconteçam de qualquer forma, de qualquer jeito, que muitas vezes eles não conseguem aguardar esse momento em que a vida vai trabalhar as questões, eles querem mudanças urgentes, eles se sentem desesperançados porque eles acham que não vão conseguir alcançar,
e que é impossível que os fatos cheguem até eles, então as mudanças não vão acontecer. E o que é que acontece? Eles se sentem só, se sentem desesperados e terminam cometendo esses atos suicidas. Esse cartaz do amor exigente, achei bem interessante a declaração de um jovem que diz o seguinte: quando eu era criança, você se esforçava para fazer parte do meu mundo. Agora parece não querer entender do que gosto. Você diz que quer minha amizade, mas na verdade me pede relatórios e só. Eu gosto de te explicar sobre os jogos e filmes que curto. Eu gosto de perceber que você se interessa pelas minhas preferências. Às vezes tenho a sensação que você só sabe brigar e cobrar. Então, isso é um desabafo de um jovem que está se sentindo extremamente sozinho, né, diante da família, e que, relembrando momentos em que ele, quando era criança, ele percebia que existia por parte da família um envolvimento, um interesse, e que depois que ele cresceu parece que ele foi abandonado à própria sorte, ele agora é capaz de tudo, não existe mais interesse pelas coisas dele, então ele está se sentindo completamente só e abandonado. Esse é o quadro de muitos jovens que estão vivenciando essa solidão por falta desse acompanhamento dos pais, que muitas vezes não estão percebendo essa ausência. Como principais acontecimentos vitais que costumam desencadear uma tentativa de suicídio, identificamos as perdas ou os rompimentos de relacionamentos afetivos, os desentendimentos familiares e as experiências de humilhação que diminuem a autoestima, como o fracasso escolar. Então, são vários fatores, como falamos no início, é multifatorial o suicídio, porque muitas vezes isso vai fazendo uma junção de fatores, desentendimentos familiares, experiências de humilhação, aquela questão de ser tratado diferente na escola, ou dos pais dizerem, você é pior do que fulano, fulano só tira nota boa, você não tira nota boa, você não se esforça, você é aquilo. E isso vai trazendo uma diminuição na autoestima, às vezes juntando os desentendimentos familiares, as experiências de humilhação, está também vivenciando algum problema nos relacionamentos afetivos, algum rompimento, alguma perda de alguma natureza, e tudo isso forma uma bola, um peso, o jovem não consegue lidar com isso. Então, esses acontecimentos costumam desencadear essa tentativa de suicídio. Essa apostila traz umas questões interessantes sobre verdade ou mito, que é interessante aqui a gente refletir. Verdade ou mito? Quando o adolescente pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Isso é uma afirmação. Será que quando o adolescente pensa em se suicidar, ele vai ter esse risco de suicídio para o resto da vida? Isso é verdade ou é mito? É mito. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e após isso o adolescente não estará mais em risco. Então, se ele é tratado, se ele é acompanhado, tratado eficazmente, então esse risco está afastado. Outra questão. Os adolescentes que ameaçam se matar não farão isso, pois querem apenas chamar a atenção. Será? A maioria dos adolescentes suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos adolescentes suicidas expressou em dias ou semanas anteriores seu desejo de se matar. Então, isso é um mito. Geralmente, há uma sinalização. Eu lembro que, certa vez, após uma palestra, uma mãe veio conversar comigo e, falando do suicídio do seu filho, disse que ele era homossexual e ela nunca tinha aceitado, nunca lidou com aquela situação bem. E naquele dia tinha ocorrido uma situação, ela tinha tido um atrito muito sério com ele e disse para ele que tinha muita vergonha dele, daquele comportamento que ele tinha, dele ser daquela forma, e que para ela preferia vê-lo morto a viver naquela condição.
E aí ele virou para ela e disse: a senhora não se preocupe, que a senhora não vai mais ter problema comigo com relação a isso. E ela disse que achou que ele estava dizendo que ia deixar de ser homossexual. E ele tirou a própria vida. Então é um mito achar que os adolescentes que ameaçam se matar não farão isso. Não devemos falar sobre o suicídio com adolescentes, pois isso pode aumentar o risco. Verdade ou mito? É mito. Falar sobre o suicídio com adolescentes não aumenta o risco, ao contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Porque muitas vezes ele está na sua intimidade com aquilo agasalhado, ele pensa no suicídio, ele tem momentos, essas ideações suicidas, só que ele nunca falou com ninguém. Ninguém nunca tocou nesse assunto com ele. E aí, de repente, quando alguém fala sobre isso, ele se sente à vontade para dizer: eu já tentei, já quis atentar contra a minha própria vida, já pensei nisso. E aí é o momento de se conversar. É proibido a mídia abordar o tema suicídio? Essa questão é interessante porque por muito tempo a informação era a seguinte: não se noticia o suicídio. Mas a abordagem do suicídio que a mídia dava era a abordagem correta? A mídia tem a obrigação social de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco de um adolescente se matar. Ao contrário, é fundamental dar informações sobre o problema, onde buscar ajuda, etc. Então, é um mito. A mídia pode ajudar e muito, mas ela tem que falar dessa questão de forma esclarecedora. A forma tem que ser adequada, não pode ser apenas o sensacionalismo. Porque esse sensacionalismo, sim, é que gera essa condição de repetição do suicídio, de imitação do suicídio. Um adolescente que tenta se matar uma vez, dificilmente tentará novamente. Verdade ou mito? É mito. A tentativa de suicídio é o fator de risco mais importante a ser considerado na prevenção do suicídio. Estatísticas mostram que para cada suicídio consumado, ocorreram 10 tentativas e que a pessoa pode tentar mais de uma vez. Então, só o fato da pessoa ter tentado suicídio já é um fator de risco que tem que ser considerado. E, claro, se cuidar imediatamente dessa condição para que não venha a se repetir ou se concretizar o suicídio. Em 2012, o mapa da violência do Brasil mostrou que 117 mortes por suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos e 675 mortes entre adolescentes de 15 a 19 anos aconteceram no Brasil. É um número alarmante. Entre 1980 e 2012, houve aumento de 61,8% de mortes por suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos e aumento de 25,6% de mortes por suicídio entre adolescentes de 15 a 19 anos. Um absurdo esse aumento, que a gente se pergunta: o que está por trás desse aumento? No país, ou seja, aqui no Brasil, entre 2000 e 2008, foram registrados 6.574 adolescentes entre 10 e 19 anos, uma média de 730 mortes por suicídio ano. Um número alarmante. O suicídio não era para acontecer. Não é causa natural de morte. É no ambiente escolar no qual o adolescente estabelece importantes vínculos para a sua vida e que tem efeito sobre seu comportamento em longo prazo que intervenções direcionadas para a promoção de estilos de vida saudáveis são seguro investimento a favor da saúde mental dos adolescentes a médio e longo prazo. É claro que é o lar em primeiro lugar, mas a escola, o ambiente escolar, se constitui nesse ambiente propício porque é nesse ambiente que o adolescente estabelece os seus vínculos para a vida. Quando ele sai de casa para a escola, ele está iniciando o seu processo em sociedade. É lá onde ele
se vincula, faz suas amizades, seu ciclo de amizades, e é necessário que dentro desse ambiente ele tenha as condições de promoção de estilo de vida saudável, investimento seguro a favor da saúde mental desses adolescentes. É necessário que a escola assuma esse papel. A escola pode desempenhar importante papel no desenvolvimento saudável do adolescente, como ambiente privilegiado para práticas promotoras de saúde preventivas e de educação à saúde. Então, é o ambiente ideal para desempenhar esse papel, se desenvolver esse ambiente saudável para o adolescente. Então, a partir da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar o suicídio como problema de saúde pública e incentivou a criação de planos nacionais para sua prevenção. Esses números alarmantes chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde. E a partir daí, a OMS passou a considerar o suicídio como problema de saúde pública. E aí veio o incentivo da criação de planos nacionais para sua prevenção. No Brasil, em 14 de agosto de 2006, foi publicada a Portaria número 1876, que institui as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio, recomendando várias estratégias de prevenção. Então, em 2017, foi publicada a Agenda de Ações Estratégicas, visando a ampliação e o fortalecimento das ações de vigilância e prevenção do suicídio. Então, veja bem, esse movimento, a partir de 2006, com a publicação dessa portaria, instituiu essas diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. Dentro dessas diretrizes, que foi lançada nessa Agenda de Ações Estratégicas, nós não vamos aqui comentar todas as ações, aí vai requerer que cada um que tem interesse busque na apostila o complemento dessas informações e de alguns números com relação a essa questão que a Organização Mundial de Saúde coletou com relação aos dados de suicídios no Brasil e no mundo. Então, esse conjunto de ações estratégicas para a promoção da saúde, vigilância, prevenção do suicídio e atenção à saúde no Brasil foi estruturado em eixos de atuação relacionados com as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. E aí, como eu disse, nós não vamos falar de todos esses eixos, nós vamos comentar aqui o eixo 2º, o eixo 2, que trata da prevenção do suicídio e promoção da saúde como ações estratégicas e atividades. Esse eixo, o que ele diz? Fortalecer e disseminar em articulação com o Ministério da Educação as ações, conteúdos, materiais do componente de promoção da saúde do programa Saúde na Escola ou iniciativas já existentes de prevenção de violências e promoção da cultura da paz, prevenção do uso prejudicial de álcool e outras drogas, prevenção do suicídio e desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais para estudantes, professores, demais profissionais da escola, familiares e comunidades. É um eixo que chama a atenção para a sociedade como um todo, estudantes, professores, profissionais da escola, familiares, a comunidade, para fortalecer, disseminar em articulação com o Ministério da Educação essas ações. Então, nós vamos ver aqui quais seriam essas ações. Esse projeto Mais Contigo é um dos projetos que está incluso nesse eixo 2º, que se caracteriza por uma intervenção em rede, incluindo os profissionais de saúde, da educação, alunos e pais ou responsáveis, e tem como objetivos promover a saúde mental e bem-estar em jovens. Então, é uma junção de profissionais da área de saúde, da educação, dos alunos, dos pais, dos responsáveis, no intuito de promover saúde mental e bem-estar aos jovens, prevenir comportamentos da esfera suicida, combater o estigma de saúde mental, criar uma rede de atendimento de saúde mental, promover habilidades sociais, promover o autoconceito, promover a capacidade de resolução de problemas. Isso aqui é muito importante, preparar o jovem para a vida, para ele ter condições de resolver os problemas.
e não, diante dos problemas, buscar a solução mais drástica, que é tirar a própria vida. Promover a assertividade na comunicação, se comunicar de forma correta, melhorar a expressão e gestão de emoções. Isso precisa ser trabalhado no jovem porque ele é muito impulsivo, ele não tem equilíbrio das emoções e por conta disso é que ele se perde. Detectar precocemente situações de distúrbio mental e fortalecer redes de apoio nos serviços de saúde. Outro programa de conscientização da depressão entre adolescentes, que também está nesse eixo. Esse aqui é um programa curricular de escolas que busca informar alunos, professores e dirigentes sobre a depressão. Então, é um programa que considera a depressão como a causa principal do risco de suicídio, especialmente em adolescentes. Então, é um programa curricular trabalhado dentro da escola para informar alunos, professores e dirigentes sobre depressão. Sinais do suicídio, também outro programa, contém dois componentes principais. O primeiro componente é um conjunto de materiais didáticos que inclui um vídeo e um guia de discussão. O vídeo inclui dramatizantes que retratam sinais de suicídio e depressão, formas recomendadas para reagir a alguém deprimido e com comportamento suicida, bem como entrevistas com pessoas reais cuja vida foram marcadas pelo suicídio. Então, isso aqui é uma estratégia utilizada nesse programa Sinais do Suicídio, né? É composto por materiais didáticos e bem informativo, bem esclarecedor, chamando a atenção para essa questão do suicídio. E o segundo componente é um instrumento de triagem que é usado para avaliar o risco potencial de depressão e suicídio. Claro que precisa de profissionais em condições de fazer essa triagem. Cuidar, avaliar, responder e ponderar. Consiste no desenvolvimento de uma rede entre alunos, professores e familiares para acolher adolescentes que apresentam ideação suicida detectada através de um screening computacional realizado na escola. Os alunos que apresentam maior risco recebem sessões de aconselhamento. Então, esse programa aqui é algo mais complexo porque é necessário um programa computacional dentro da escola para detectar aqueles alunos que apresentam maior risco para que sejam encaminhados ao aconselhamento, às sessões de aconselhamento. E o Fonte de Força, que consiste na capacitação de diretores e representantes das salas de aulas que possuem a missão de identificar o risco suicida e pedir ajuda para esses casos. Então, esse programa deixa claro a necessidade urgente de se trabalhar essa questão do suicídio entre os jovens. E nós? Quais ações podemos desenvolver em sociedade visando a minimizar os quadros de suicídio entre os jovens? O que nós podemos fazer? Que tipo de projeto podemos criar? De que forma podemos nos organizar? Nós vimos aí que as escolas têm um papel importante. Nós vimos aí que os números aumentaram consideravelmente em suicídio entre os jovens. Então, deixando claro que aí existe uma área que precisa ser trabalhada nessa questão do suicídio. Nós precisamos levar mais informação, interagir mais com o jovem com relação à questão do suicídio, levar mais esclarecimento, porque somente assim nós poderemos ajudar a minimizar essa questão do suicídio. Pensemos nisso.